Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite, aos coordenadores desse evento, à Elga, né, ao Eduardo, coordenando aqui a mesa, enfim, ao Pedro também, como organizador, e falar que eu acho que é um momento assim, que eu fiquei pensando, porque é um evento que reúne, né, estudantes e pesquisadores, professores das áreas de Direito e Ciências Sociais, né? Essa associação, como, acho que é algo muito importante para pensar um tema como nação, nacionalismo, né, que é o tema da nossa mesa. Eu não trouxe um texto fechado, eu trouxe mais questões, né, a partir de alguns estudos que fiz e de reflexões que ainda estão bastante em aberto, eu diria. Então, vou mais compartilhar, né, esses pontos e essas questões. Eu dei um título, né, minha apresentação, de Intelectuais, Nação e Ciências Sociais, de modo a pensar um tema que foi tão estruturante do nosso pensamento social, né, o tema da nação, o tema do Brasil também. Eu gostaria de começar lembrando uma conferência do antropólogo Otávio Velho, que ocorreu no Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Ciências Sociais, a nossa ANPOX, né, como dizemos, em 2008. Nessa conferência, né, que foi exatamente na comemoração dos 30 anos de criação da ANPOX, Otávio Velho colocava a seguinte questão, né, que eu gostaria de começar com ela e depois vou retomar ao final da exposição, se eu não me perder e se eu não ultrapassar o tempo. Que ele colocava a seguinte questão: a antropologia, ela se estruturou no Brasil, né, raciocínio que eu creio que a gente possa se estender também à sociologia, né, talvez um pouco menos à ciência política, mas não tão menos assim, eu diria, em torno do que ele qualificou, né, sem maiores rigores conceituais, como paradigma da nação. Então, nação e ciências sociais seriam processos que teriam se constituído, né, simultaneamente, né? O pensamento social, na verdade, tinha a questão da nação como questão central. E eu vou qualificar um pouco mais o que é isso, né, de questão nacional. E o que ele colocava em questão é se esse paradigma já não estaria superado, né? Se não era hora dos cientistas sociais superarem essa referência central na nação e começarem a pensar a sociedade em outros termos. Tá? Então, eu gostaria de começar um pouco essa questão que me motivou a fazer um percurso pelos estudos, né, que fiz, e mais, como eu disse, como um tema de pensamento também para mim, né, sobre o qual não tenho certezas absolutas, mas eu tenho uma série de inquietações. Então, quando, né, o Otávio Velho coloca isso, ele se refere a uma obra em particular na antropologia, que foi uma tese da década de 80, que teve bastante repercussão e muita influência na formação de vários trabalhos, que é a tese Antropologia da antropóloga Marisa Peirano. Nessa tese, ela vai justamente discutir como que a antropologia, a partir de uma discussão teórica mais geral, que não seria uma singularidade brasileira, mas que seria impossível, né, dissociar a antropologia dos contextos nacionais em que ela surgiu, e aí ela vai se reportar a obra de teóricos como Louis Dumont, como Norbert Elias, né, ela vai dizer que não há necessário um contexto universalista para a formação da antropologia. E, partindo daí, ela vai discutir o percurso da antropologia brasileira a partir de alguns antropólogos. Não interessa aqui entrar nos detalhes dessa obra, mas ela, então, como eu disse, seria um marco do que eu falei inicialmente, né, de que seria impossível refletir sobre nosso campo disciplinar sem essa referência à nação. E o que, nessa conferência de Otávio Velho, ele chamava a atenção era que
antropólogos, mas os cientistas sociais em geral, né, estariam impelidos, interpelados a mudar essa referência, a pensar menos no conceito de unidade que o termo nação implica e mais na diversidade, ao mesmo tempo em que pensariam, né, os seus, entre aspas, objetos, né, menos como informantes e mais como interlocutores. Ele falava de um tema bastante contemporâneo, né, e que quem vai ao Congresso da Associação Brasileira de Antropologia vê de uma forma muito presente, que é a multiplicação de identidades, a redefinição de identidades étnicas, enfim, de vários recortes territoriais, o que seja, e que colocaria em questão, né, esse sentido de unidade implicado, né, no conceito de nação. Então, eu parto dessa conferência para fazer com vocês algumas, enfim, reflexões sobre o percurso do nosso pensamento social e para pensarmos até que ponto realmente seria o caso de superarmos essas referências, que referências, né, estão sendo colocadas no lugar, enfim, o que é essa operação intelectual de pensar a nação. Além da tese de Marisa Peirano, a que fiz referência, um outro trabalho que eu considero muito importante nessa reflexão é o livro de Lúcia Lippe Oliveira, também originalmente sua tese de doutorado, publicado com o título de A Questão Nacional na Primeira República. É um trabalho defendido na sociologia, mas com forte cunho histórico, em que a autora fala, na verdade, dos nossos movimentos nacionalistas da Primeira República e das várias versões desse nacionalismo. Ele é importante exatamente porque matiza, né? Não haveria uma matriz única desse nacionalismo, mas vamos encontrar versões distintas. Né, o pensamento católico vai trazer uma certa proposta de nação, né, os positivistas discutirão a nação a partir de outras questões, né, principalmente da sua visão sobre o papel da ciência na transformação da realidade, enfim, os vários, não só intelectuais no sentido que hoje, né, pensamos, né, que estruturaram um pensamento, seja ensaístico, seja o que depois ficou definido como, a partir da institucionalização universitária das ciências sociais, um pensamento mais formalizado, mas intelectuais de extração mais diversa, né, os juristas, os médicos, os educadores, que também, né, problematizaram esse tema, articularam movimentos, etc. Então, quer dizer, com essa referência ao livro da Lúcia Lippe, eu também falo de uma tradição de pensar historicamente, né, esse tema, problematizando que em cada contexto, né, foi significado, ressignificado como nação, como questão nacional. Não é muito evidente, né, colocar isso, questão nacional. Né? Se é uma questão, é porque foi colocada como um problema, né, à sua época. E aí, pensando, né, esse sentido, primeiro eu queria chamar a atenção para como que, principalmente no contexto pós-independência, os intelectuais, né, brasileiros participaram desse esforço intelectual que é de pensar essa unidade. Isto porque, e aí é toda uma reflexão da sociologia histórica, né, a questão do Estado Nacional é um tema clássico, né, das ciências sociais, pensando que se o Estado, né, na definição de Weber, né, o monopólio da força física, foi pensado na sociologia histórica por autores como Bendix, por exemplo, como a autoridade sobre o território, o termo nação implicaria essa ideia de solidariedade, né, de identidade, e que passou por processos históricos diferenciados, né, com uma série de tensões. Então, a ideia de uma operação também intelectual, né, que cria essa nação, ela não seria uma singularidade brasileira, apesar de, no contexto brasileiro, evidentemente, termos que ter atenção às nossas particularidades históricas. Do ponto de vista da literatura, né, historiográfica,
vários trabalhos poderiam ser citados, né? O próprio trabalho do Perry Anderson, Comunidades Imaginadas, né? Discutindo exatamente o aspecto simbólico e intelectual implicado nessa discussão da nação. Mas eu deixando essa introdução agora, né, para nossas reflexões depois no debate, eu queria apresentar um pouco como esse tema da nação, enquanto essa operação de unidade, né, sobre o social que eu estou mencionando, ela apareceu no nosso pensamento social, principalmente na virada do século XIX para o XX, que é quando eu acredito, né, que houve uma preocupação mais forte, mais insistente com a questão nacional, né, para usar o termo da Luciana. E aí eu vou começar, eu disse que não ia falar de Euclides da Cunha, mas eu não vou escapar muito, de uma afirmação de Euclides da Cunha num texto chamado Do Império à República, que é muito significativo, né, disso que estou tentando refletir com vocês. Euclides fez a seguinte afirmação nesse texto, que foi publicado em 1900, como um texto comemorativo, né, da ideia, enfim, de república e pensando a questão do império. Somos o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política. Eu acho que essa frase, não sei se vocês já ouviram, ela já foi discutida por alguns intelectuais, né, entre eles Vanderlei Guilherme dos Santos, né, para pensar essa relação entre pensamento social e ordem, né, política no Brasil. E ela fala exatamente de que a nacionalidade ela não seria um processo em curso na sociedade. Né? Por que isso? Né? E que ideia tão forte é essa que vai aparecer no nosso pensamento social? Eu vou ler a citação completa, porque eu acho que ela dá um pouco a ideia disso, e depois vou tentar estabelecer um diálogo com outros autores e com movimentos nesse contexto. Com efeito, legislar para o Brasil gregário de 1823, agrupamentos étnica e historicamente distintos, seria tudo, menos obedecer à consulta lúcida do meio. Era trabalho todo subjetivo, ou capricho de minoria erudita, discorrendo definitivamente sobre alguns preceitos abstratos, alheia ao modo de ser da maioria. A nossa única tradição generalizada era do ódio ao dominador recente ainda em armas, e esta servindo como recurso de momento no propagar a rebeldia, extinguir-se-ia com a vitória, deixando aos formuladores da nova pátria um problema ainda mais formidável: erguer, unido ao regime constitucional, novo na própria Europa, e friso esse novo na própria Europa, um povo disperso, que não atravessara uma só das fases sociais preparatórias. Um salto desmesurado e perigoso. Incidia-se na tentativa temerária da mais grave das revoluções, a exemplo daquela paradoxal revolução pelo alto, que o gênio de Turgot, poucos anos antes, concebera como recurso extremo para salvar Luís XVI aos rumores profundos de 1789. Quer dizer, para mim, essa citação ela é muito expressiva, né, de um determinado pensamento, né, no caso, ela é proferida pelo Euclides da Cunha nesse texto, né, de uma ideia de nação construída pelo alto, né, construída pelo Estado, após o processo de independência, e no qual os intelectuais, né, e é esse aspecto que eu queria frisar aqui, teria um papel bastante forte. Né? Então, a ideia, então, que era muito comum, né, e só aparece num texto mais elaborado como o de Euclides, mas vai aparecer em vários movimentos intelectuais, né, principalmente na Primeira República, de um país disperso, marcado por forças centrífugas,
né, como Oliveira Viana, que talvez tenha sido, né, um dos que mais se dedicou a pensar nessa questão desta possibilidade de construção nacional num país, numa sociedade como a brasileira, tinha como marca, né? Essa ideia que eu coloco aqui, né, nas palavras de Euclides da Cunha, na verdade, eu diria até que ela teve muita, não só ressonância, mas como muita atualidade. Eu acho que há uma certa perspicácia, né, quase que um texto de ciência política mesmo. E ela também está trazendo um tema importante para a gente pensar, que é essa ideia de associar a discussão sobre nação no Brasil à discussão sobre o atraso, né? Então, acho interessante também frisar, como faz Euclides da Cunha, que, na verdade, esse processo estava acontecendo também na Europa, né? No continente no qual países, né, europeus, em que a nação também era uma realidade recente, né? Se pensarmos, por exemplo, alguns processos de unificação, como o da Alemanha, como o da Itália, né, teremos vários pontos possíveis, né, de diálogo com essa experiência brasileira. Saindo, então, dessa citação, né, de Euclides da Cunha, eu queria chamar a atenção que vários movimentos intelectuais no Brasil da Primeira República e vários pensadores, né, que fizeram isso de forma mais formalizada, né, o texto de Oliveira Viana, Populações Meridionais de 1918, né, seria um deles, colocam em questão exatamente esta possibilidade desse sentimento de identidade, né, de pertencimento que falaria o conceito de nação. E aí, para não pensarmos essa ideia como algo tão abstrato, nós temos que pensar, né, que fez parte dessa ideia não só a noção do atraso histórico, mas também uma dimensão muito importante que foi a discussão racial, né, que eu acho que foi objeto de discussão, né? Então, uma das perguntas, e isso vai estar presente Euclides da Cunha, Oliveira Viana e vários outros intelectuais, era com base em que povo, né, formar essa sociedade. E aí a discussão da questão racial no Brasil, né, ocupou um lugar central, né? Qual era a visão que se tinha sobre a ideia das diferenças étnicas existentes, do legado da escravidão, né, que foi problematizado, né, por alguns intelectuais, e do tema da mestiçagem. Então, acho que esse conjunto de questões, né, ele esteve bastante presente no pensamento social da Primeira República, e sempre com uma marca muito forte, eu diria, de que caberia ao Estado Nacional, como observou Luiz Werneck Viana, né, cientista social bastante conhecido de vocês, de que caberia ao Estado a operação pedagógica de criar a nação. E eu diria que nesta operação, né, os intelectuais tiveram um papel de destaque, e como eu frisei também, isso não seria só uma singularidade, né, da experiência brasileira. Uma dos estudos, né, que eu realizei, né, em torno dessa ideia de nação, chamava atenção para que, ao lado da ideia de falta, né, algo que sempre estaria ausente nessa experiência nacional, uma visão negativa sobre o próprio passado do Brasil, ao lado disso, né, uma outra ideia bastante presente foi a ideia do país dual, né, que vai estar presente em Euclides da Cunha, já citado, com, né, a imagem clássica que todos vocês conhecem, né, de um país dividido entre litoral e sertão, mas também com significados bastante diversos, né, atribuídos a esse sertão, né? A ideia, então, de um país que teria um lado, né, em que a presença do colonizador foi mais forte, que estaria mais próximo à Europa, portanto, e um lado que estaria, né, totalmente infenso ou quase infenso a essa influência, mas que, e aí as visões sempre vão ser bastante contrastantes e ambíguas, né, de onde estaria, né, uma base para a construção de uma autêntica nacionalidade. Essa foi uma das dualidades fortes, bastante presentes, né, que eu tive, enfim, o interesse e a oportunidade de estudar. Mas eu queria chamar a atenção de como, né, ao pensar essa dualidade, na verdade, o que estava em questão é essa ideia da relação entre Estado e nação,
né? Porque nessa ideia mesmo de sertão, com a qual eu trabalhei mais de perto, que eu acho que com variações geográficas tão grandes, né, que não assumiu essa característica do semiárido, como depois, né, ficou mais caracterizado, né, pensar o sertão a partir de uma região geográfica específica, essa ideia esteve fortemente associada à noção de uma ausência de poder público, né? Então, o sertão estaria, era uma frase célebre na Primeira República, onde o sertão começaria onde terminava a Avenida Central, né? A Avenida Central foi o primeiro nome na Avenida Rio Branco, dado pelo prefeito Pereira Passos, né? Quer dizer, um símbolo do Rio de Janeiro moderno, da Belle Époque. Eu chamaria a atenção de viagens científicas, né? Eu trabalhei em particular com viagens médicas, em que isso fica muito presente. E é comum nessas viagens, isso teve muita repercussão na época, inclusive em textos de imprensa, em reapropriações por outros intelectuais, ideias como: raro é o indivíduo que sabe o que é o Brasil, Piauí é uma terra, Ceará é outra, né? Então, essa ideia de que o sentido de nacionalidade e pertencimento era algo totalmente alheio às populações. Ou, né, uma ideia bastante presente, com fortes referências, né, ao impacto político e ideológico causado pela Guerra de Canudos, de que a população não tinha a menor noção de nação ou do que era o Brasil, e que só sabia de governo porque eles eram cobrados impostos, né, e eram instituídos certos sacramentos. Então, essa ideia de um Estado que não chegava, né, a exercer efetivamente essa autoridade, um Estado mínimo, né, vamos dizer assim, né, de uma forma um tanto anacrônica, né, e de uma sociedade que não apresentava essa unidade, serão ideias fortes nesse processo. Bom, fiz essa passagem, né, aí pela super rápida, né, até porque o tempo não permitiria uma coisa mais longa, sobre algumas formulações, né, nessa ideia, não da nação apenas, mas das dificuldades, né, para a construção da nação. E gostaria, assim, né, ir caminhando para uma conclusão, de voltar à parte inicial da minha fala, né? Esse tema nacional, que foi tão marcante, né, no pensamento social, ele estaria superado? O que significaria superá-lo? E aí, como questão, né, para a nossa discussão, eu colocaria o seguinte: quer dizer, na verdade, esse pensar o nacional foi uma operação de unidade produzida em grande parte pelos intelectuais. Algo que, principalmente nas nações de capitalismo tardio, das nações ditas periféricas, foi muito mais... nessas nações, o papel dos intelectuais foi muito mais forte nesse sentido. Se a nação tem esse caráter de operação intelectual, o que significa superá-la? E aí o que eu tenho refletido sobre isso, né, e que eu deixaria como questão, é o seguinte ponto, né? Será que hoje também não estaríamos produzindo, né, no campo das ciências sociais, uma operação de reificação das diferenças, né? Seriam essas diferenças também algo natural desse processo histórico, né? Ao chamar a atenção para a operação de abstração que significa a ideia de nação, e que foi algo, né, como eu disse, que não é singular do Brasil, mas que entre nós teve características singulares, né? Entre elas a forma como se deu o debate racial, por exemplo, né? Será que hoje não estaríamos fazendo uma outra operação intelectual, né, neste sentido? Contrastando, né, de uma forma bastante simplificada e resumida com esse pensamento do início do século, eu diria que hoje, efetivamente, o papel dos intelectuais é radicalmente distinto, né? Vivemos numa sociedade democrática, né, com suas virtudes, com seus problemas, no qual esse papel do intelectual enquanto operador, né, de uma unidade, de uma representação da sociedade do simbólico, certamente é outro, né? E nada a se lamentar disso, eu pelo menos não lamento nem um pouco. Apenas eu acho que aumenta a nossa responsabilidade no sentido de refletir sobre o sentido, né, o conteúdo e aquilo de que falamos ao
propor, né, discussões sobre a sociedade, ao tentar recolocar ideias de projetos para o Brasil e a considerar superadas certas tradições intelectuais. Reiterar e reafirmar as palavras da professora Nízia de que esse encontro entre ciência social e direito, ele faz parte da tradição do pensamento brasileiro e se perdeu, creio eu, durante um certo tempo, e essa retomada é absolutamente salutar para ambas as áreas. Preliminarmente, também queria reforçar o título desse evento, que é Teoria Social Brasileira, né? E é uma tentativa da gente reconsiderar o que se produziu no Brasil, sobre o Brasil, ou com influência ou não de pensamento estrangeiro, como tendo um estatuto científico e um estatuto teórico tão importante quanto o pensamento de qualquer outro país. Eu gosto de lembrar que Marx e Weber, por exemplo, fizeram as suas teorias pensando na Europa, pensando na Alemanha, falando diretamente a respeito da Alemanha, tal como nós aqui fazemos as nossas teorias pensando na nossa realidade. Bom, o tema da minha fala hoje é um personagem que é caro para ambas as áreas, direito e ciência social. É o nada mais, nada menos do que o Ruy Barbosa, que é uma figura muito difícil de ser trabalhada, porque, aliás, a notícia não é muito recente, mas é boa, a digitalização de toda a obra do Ruy Barbosa, num convênio da Casa Ruy, com a Biblioteca Nacional, se eu não me engano, online. Então é possível estudar o Ruy Barbosa, mas são nada mais nada menos do que 48 mil páginas digitalizadas. Então é sempre uma dificuldade tratar desse personagem por conta da vastidão da sua obra e por conta também do fato de que ele é um personagem, um ator político, vai mudando o seu pensamento e a sua inserção ao longo, né, de sua vida, no final da monarquia, passando pela Primeira República até 23, quando ele falece, e vai mudando o seu posicionamento político e seu arrazoado, né? Mas, de qualquer forma, eu trago, portanto, aqui uma faceta do pensamento do Ruy Barbosa, que, creio, é uma faceta bastante interessante, porque ela desafia algumas interpretações correntes sobre esse personagem. Uma delas é de que ele é um liberal clássico, de uma estirpe inglesa, lockeana, né? Enfim, um jurista preocupado com a defesa dos direitos individuais contra o Estado, etc, etc, etc. Né? Eu trago para vocês um Ruy Barbosa quase corporativista, um Ruy Barbosa preocupado com a democracia do trabalho industrial, e, enfim, vamos ver isso ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero marcar, né? Essa trajetória do Ruy Barbosa, principalmente ao longo da primeira década da Primeira República, né, demonstrando um personagem que não corresponde a esse carimbo que a gente facilmente coloca, né, no Ruy Barbosa. Primeiro ponto. Num segundo ponto, eu coloco o Ruy Barbosa contra um dos que foi um dos seus grandes leitores e um grande pensador do Brasil, enfim, né, da sociologia brasileira, também jurista, que é o Oliveira Viana. Trago também aqui uma contraposição entre o Ruy Barbosa e o Oliveira Viana acerca daquilo que o Oliveira Viana falou do Ruy Barbosa. Tá? Então, a gente conhece as teses do Oliveira Viana, duas praticamente, que eu venho aqui tentar contrapor com o Ruy Barbosa. Uma era de que o Ruy Barbosa é a grande figura do idealismo utópico, né? É a grande figura da montagem de uma Constituição liberal de 1891, alheia à sociologia do país, que desconhece a sociologia do país, né? E eu trago um Ruy Barbosa que, de novo, passando pela modificação do seu pensamento, vai atentar para a sociologia do país e muito especialmente para o problema das oligarquias locais, que é aquilo que o Oliveira Viana está dizendo que o Ruy Barbosa não entendeu ou não considerou na feitura da Constituição de 1891. E num segundo ponto, também contrapondo Oliveira Viana,
a ideia, a tese do Oliveira de Viana de que a oligarquização ela é um efeito ou uma consequência não intencional do encontro entre essa Constituição de 1891, uma Constituição liberal, e uma sociologia refratária a esses institutos liberais. Uma sociologia brasileira calcada no latifúndio, no insolidarismo e na falta de identidade nacional. O encontro entre esse legal e esse real teria redundado naquilo que o liberalismo supostamente não pretendia, que era a oligarquização. E eu venho, junto com o Rui Barbosa, contrapondo essa leitura do Oliveira Viana, dizendo que, ao contrário, a oligarquização ela foi programática no liberalismo brasileiro. O liberalismo da Constituição de 1891, e muito particularmente a sua operação através da política dos governadores do Campos Salles, que pretendia que o Estado seria neutro diante do conflito de interesses, que é uma pedra fundamental do ideário liberal, ela foi forjada e justificada através dos discursos políticos para sustentar programaticamente a oligarquização. Então venho eu, modestamente, junto com o Rui Barbosa, que aí me dá um pouco mais de sustento, contrapor essa tese das consequências não intencionais do liberalismo do Oliveira Viana. E, por último, trago o Rui Barbosa também, mais enfaticamente, enfim, ligando com o primeiro ponto e querendo dizer que ele não era aquele liberal lockeano tucur, como a gente costuma pensar, e aproximando o Rui Barbosa do positivismo. Outra leitura comum na Primeira República, que entre liberais e positivistas havia um fosso, um abismo, uma distinção muito grande, eram dois projetos distintos, o liberal democrático e moderno, enquanto o positivismo um projeto autoritário, organicista e etc. Eu trago o Rui Barbosa, que vai ter teses muito afinadas com esse organicismo positivista. E dentro desse último ponto, a ideia de que, e por isso trouxe aqui o livro do Sérgio Buarque de Holanda, vou começar pelo último ponto, de que o Estado não é a antítese da família, que é um ponto absolutamente positivista, organicista, e que durante muito tempo foi da tradição do nosso pensamento discutir que o Estado brasileiro ou que a sociedade brasileira não seria moderna porque teríamos uma solidariedade, uma sociologia calcada na família e que isso teria impedido a nossa modernização tal qual nos países anglo-saxões. Acho que eu falei certo. Bom, então eu começo por esse último ponto, lendo um trecho do Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, lembrando também que o Raízes do Brasil sofreu várias revisões. Há um estudo, eu esqueci o nome do professor, a gente viu ele na USP, Nízia. Um professor que faz, você lembra? O professor Leopoldo Weisbach, que faz um trabalho sobre a primeira edição do Raízes do Brasil, que é absolutamente distinta desta aqui que tenho em mãos, mas nessa aqui, que é a edição corrente, diz o Sérgio Buarque de Holanda: o Estado não é uma ampliação do círculo familiar e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas, de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. A indistinção fundamental entre as duas formas é prejuízo romântico, que teve os seus adeptos mais entusiastas durante o século XIX. De acordo com esses doutrinadores, o Estado e suas instituições descenderiam em linha reta e por simples evolução da família. A verdade, bem outra, é que pertencem a ordens diferentes em essência. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. Bom, esse aqui é praticamente uma declaração de impossibilidade, se não definitiva, se não uma viagem redonda, mas pelo menos uma marca muito forte de que o Brasil tem um grande problema para se tornar um país moderno, né?
E, normalmente, se coloca o liberalismo brasileiro como tendo sido a doutrina que, durante muito tempo, criticou essa sociologia, né, familística brasileira, no sentido de produzir a modernidade individualista, tal como, né, o liberalismo sempre pensou. Então, aí entro eu no Rui Barbosa, tentando mostrar que dentro do nosso liberalismo, existiu uma conjugação entre essa sociologia familística e as instituições liberais. Trecho do Rui Barbosa. A pátria é a família amplificada. E a família, divinamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas. Multiplicai a célula e tendes o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria. Sempre o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, a mesma circulação sanguínea. Então, daí a gente começa a encontrar um personagem novo, né? Um Rui Barbosa que não é o do liberalismo individualista e que não é o da afirmação do indivíduo contra o Estado. Muito pelo contrário. Tá? Ao longo da trajetória desse personagem, a gente sabe que ele não é um republicano de primeira hora, ele vai aderir ao movimento republicano na véspera de sua eclosão, no 15 de novembro de 89, e em nome do federalismo. Tá? A bandeira, enfim, o Barbosa teria passado já por uma bandeira de separação entre religião e Estado, por uma bandeira abolicionista, enfim, com um determinado posicionamento na questão militar, na relação entre o poder civil e o poder militar quanto ao Estado, mas, fundamentalmente, em 1989, ele está fazendo a campanha da federação e da federação dentro da monarquia. Né? Abre ele mão da monarquia e diz que a federação, enfim, a descentralização é aquilo que deve ser feito e, se for preciso, que se mude para a República. Mudando para a República, ele vai se tornar um personagem relevante, não só como um dos revisores e principal construtor da Constituição de 1891, mas também como ministro das Finanças do governo Deodoro. Né? E como ministro das Finanças do governo Deodoro, é ele o mentor da política econômica, que ficou conhecida como o encilhamento, né? Muito criticada, enfim, por ter gerado uma bolsa de especulações, a criação de indústrias artificiais, etc. Né? Mas o que me interessa aqui, evidentemente, não é o sucesso ou o fracasso da sua política econômica de incentivo à industrialização, mas sim a justificativa, o discurso político de justificação dessa política. E nesse discurso, como ministro das Finanças, ele está falando... E aí ele começa a responder antecipadamente a Oliveira Viana que a simples operação jurídico-institucional do voto, da eleição, da garantia de direitos, de uma magistratura independente, embora ela tenha ficado vinculada aos estados, coisa que ele vai querer reformar mais adiante, a simples constituição institucional jurídica por sobre a sociedade não resolve o problema da criação de uma identidade nacional. Identidade nacional que ele está admitindo que o país não tem. O país tem uma dispersão de identidades, formado por etnias distintas, por culturas distintas e assim sucessivamente, disperso, né? Uma população dispersa, uma população que todos eles, né, monarquistas e republicanos à época, vão chamar de ausência de povo. Né? Ausência de povo no sentido de inexistência de uma opinião pública constituída, esclarecida e assim vai. Né? Muito bem. Diante disso, diz ele, Rui Barbosa, é preciso criar o que ele chama de democracia do trabalho industrial. Né? É preciso que essa população saia dessa dispersão do campo e encontre a sua identidade através do trabalho. Né? É preciso, portanto, que
haja uma pedagogia para que esses indivíduos entrem nas indústrias e nas indústrias se encontrem como pertencendo a uma determinada profissão. Ele ainda não está, isso nós estamos em 1890, né, tem um ano de república, ainda não temos Constituição já elaborada, ela está em elaboração, ele ainda não está falando das corporações, tá? mas já está recheando, vamos dizer assim, ou conferindo alguma substância para aquela institucionalidade liberal. Leio um trechinho aqui para vocês. No regime decaído, todo de exclusivismo e privilégio, a nação, com toda a soma de atividade social, pertencia a classes ou famílias dirigentes. Tal sistema não permitia a criação de uma democracia inteligente e independente que pudesse perturbar a posse mansa e pacífica do poder, que constituía para os privilegiados uma verdadeira exploração. Não é assim o sistema republicano. A República se consolidará entre nós em bases seguras quando o seu funcionamento repousar sobre a democracia do trabalho industrial, peça necessária no mecanismo do sistema, que trará o equilíbrio conveniente para o seu regular funcionamento. Pois bem, estou querendo com isso, lembrando de novo, né, que ele é um personagem público, é um intelectual, é um jurista, mas ele profere discursos políticos, né, e são os discursos políticos, mais do que os tratados jurídicos e etc., que me interessam nessa apreensão dessa faceta um tanto ignorada do Rui Barbosa. Então, lembrando que ele é um personagem político, ele vai modificando esses discursos e apreendendo a realidade e entregando essa realidade para os discursos, sempre de forma diferenciada. Tá? Em seguida, o Rui Barbosa, ele se demite, todo o Ministério Deodoro se demite por uma questão, enfim, que não vem ao caso. Depois assume Floriano Peixoto. Floriano Peixoto prende uma série de pessoas que são contrárias ao florianismo. O Rui Barbosa impetra uma série de habeas corpus, né, pela soltura desses presos depois da suspensão do estado de sítio. Ganha alguns, não ganha outros. E vai para o exílio, para a Inglaterra. Né? É um autoexílio. Tá? O tema, até então, né, nessas cartas da Inglaterra, são um certo lamento com os destinos da República. Mas, logo depois, retornando o Rui Barbosa, ele, que no passado tinha condenado o jesuitismo, muito na linha do individualismo, da racionalidade, na linha weberiana, vamos dizer assim, né, de que o moderno é baseado no indivíduo, na racionalidade, etc., tinha condenado a religião, o jesuitismo e essa própria solidariedade familiar, né, que seria não só típica da sociologia brasileira, mas afeita ao catolicismo. Não obstante, ele matricula o seu filho no colégio jesuíta em Friburgo e vai fazer um discurso de formatura. Alguém sabe quanto tempo eu tenho? Tá ótimo. E vai fazer um discurso da formatura do filho dele. É o chamado famoso discurso no Colégio Anchieta. E ele reformula o lugar da religião, também nesse mesmo sentido de temperar o liberalismo, de deslocar o liberalismo, né, para as questões positivistas e para as questões afeitas à família, ao organicismo, etc. Né? Nesse discurso do Colégio Anchieta, ele vai retomar o tema da religião, né? Evidentemente ele tem uma plateia a agradar, e vai muito claramente colocar a religião como sendo um elo espiritual necessário entre os indivíduos. Quando falava ele da democracia do trabalho industrial, né,
pensava, e essa evidentemente é a minha interpretação, pensava ele na possibilidade de criar a inserção e a identidade desses indivíduos dispersos, ou de formar pedagogicamente um povo onde não existia um povo, através da relação entre a materialidade e a espiritualidade. Então, é pela inserção num determinado local prático, concreto, material, né, econômico, se a gente quer dizer assim, por uma atividade laboral, que o homem vai forjar no plano da ideia, no plano das ideias, no plano ideacional, a sua inserção social. Aqui, no discurso do Colégio Anchieta, ele já vai falar diretamente de uma questão, da possibilidade de uma ligação espiritual entre os indivíduos. Né? E, na minha interpretação, essas duas coisas não são excludentes. Ele não está se afastando das questões materiais e se dedicando às questões espirituais de forma autônoma, não está. Tanto que depois ele vai voltar à questão do corporativismo, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, no discurso do Colégio Anchieta, ele vai colocar a religião e vai usar Tocqueville, explicitamente, para colocar a religião no lugar de elo necessário entre os indivíduos para forjar uma solidariedade. Enfim, Tocqueville é considerado um autor liberal, mas liberalismos a gente sabe que há muitos. Né? Então é um liberalismo, evidentemente, que se distancia e que se diferencia do modelo lockeano, que era, e por isso a gente carimba o Rui Barbosa dessa maneira, que era o modelo, o primeiro modelo liberal com o qual o Rui Barbosa trabalhou, vamos dizer assim. Né? No Tocqueville, a ideia de família, de religião e de pátria também é muito importante, é muito relevante para a criação desses elos espirituais entre os indivíduos. Né? Ele também, Tocqueville, está atentando para a dispersão, né, dos indivíduos, está atentando para o privatismo das pessoas voltadas para o seu próprio interesse material, tenta buscar mecanismos, vamos dizer assim, né, para que essas pessoas saiam desse seu privatismo, desse individualismo e dessa falta de compromisso com a questão pública. E o Rui Barbosa vai exatamente na mesma linha e vai retomar a questão da religião dessa maneira. Ok, estou terminando. Leio, então, um outro trecho do Rui Barbosa, onde ele cita o Tocqueville e aonde ele está chamando a religião como um elo necessário. Devo fazer aqui uma ressalva que a religião vai ser substituída pelo sentimento patriótico no discurso dele. Né? Então, enquanto a religião é um elemento espiritual de unidade, no momento em que essa religião arrefece como um elemento de coesão pública, a pátria, a ideia de pátria entra no lugar. Por que falo de pátria e não de nação? Embora esses termos à época sejam intercambiáveis. Né? Porque marcam esses intelectuais de que, no caso do brasileiro, a pátria tem que ser forjada, porque ela não existe antecipadamente na própria Constituição do tal povo. Então, diz o Rui Barbosa: ou então, ai de nós, quando o ateísmo de fuzil e baioneta se inflamar nas explosões da crueldade. Nos Estados Unidos não se conhece esse risco, porque o seu senso político, incapaz de tais eclipses, sempre lhes mostrou que a disciplina da terra não se mantém sem a disciplina do céu. Parênteses, né? O plano material e o plano espiritual se complementando. E o seu senso liberal dos Estados Unidos os convenceu de que brutalizar o uniforme no abandono da religião era conferir à incredulidade os privilégios recusados ao culto. Aí está porque o constitucionalismo americano repele essa uniformidade ateia, cuja superstição professa a república no Brasil, e que não estava, de certo, no intuito de seus fundadores. Desde 1876 que eu escrevia e pregava contra o consórcio da Igreja com o Estado, mas nunca o fiz em nome da irreligião. Mentira. Sempre em nome da liberdade. Ora, liberdade e religião são sócias, não inimigas.
Não há religião sem liberdade, não há liberdade sem religião. Cita ele o Tocqueville, abre aspas. O despotismo é que passará sem a fé, a liberdade não passa, dizia Tocqueville, edificado pelo espetáculo dos Estados Unidos. Abre aspas, Tocqueville novamente. A religião, insistia, é muito mais necessária nas repúblicas do que nas monarquias, e muito mais ainda nas repúblicas democráticas do que em todas as demais. Como não houvera de parecer a sociedade se, afrouxando o laço político, não estreitasse o vínculo moral? E que será de um povo senhor de si mesmo se não for submisso a Deus? Fecha aspas. Isso era Tocqueville. É a mesma impressão que o abalava, agora é o Rui, a esse grande pensador político ao estudar o antigo regime e a revolução. Aspas, Tocqueville novamente. O povo, se quiser ser livre, há de ter convicções religiosas. Em não tendo fé, servirá. Fecha aspas. Eu vou finalizar então, e acho que aí não passo muito do tempo, né? Contrapondo finalmente e novamente o Oliveira Viana e o Rui Barbosa, né? Então aqui o Rui Barbosa dizendo antecipadamente para o Oliveira Viana, olha, eu entendo a sociologia do país e entendo que as instituições liberais, elas não funcionam porque foram programadas para funcionar de forma oligárquica, porque essa era a intenção, né? E, curiosamente, eles dois usam exatamente o mesmo conceito, que é o conceito de satrapismo, certo? Então, satrapismo vem de uma denominação persa, chamado sátrapa, né? Que se remetia a um indivíduo dotado de poder despótico sobre uma determinada religião e população, certo? Que é a caracterização que o Oliveira Viana vai dar ao nosso oligarca, né? Aquele dotado de poderes absolutos sobre a região de influência local. E o Rui Barbosa usa precisamente a mesma expressão, satrapismo, para caracterizar o que é a oligarquização na Primeira República. Sendo que, a diferença do Oliveira Viana, ele entende que ela é um efeito programático, né? A plutocracia é um efeito programático dessa pretensão de neutralidade do Estado diante desta sociologia. Então, diz assim o Oliveira Viana, em Instituições Políticas Brasileiras. Estudei-lhes ainda as suas comunidades estaduais, entre parênteses províncias, e reconheci que não podiam exibir, nos elementos de sua cultura política, nenhuma tradição representativa de interesses coletivos provinciais, e que também o espírito de clã se infiltrava por toda a estrutura do Estado-província, revelando-se numa tendência incoercível ao satrapismo e às oligarquias patriarcais, de sentido antinacional e centrífugo. Rui Barbosa. À sombra da semi-soberania que as antigas províncias adquiriram com a federação atual, se implantou, em algumas delas, uma espécie de satrapismo irresponsável e onipotente, que as sangra, as exaure, as absorve em proveito de um grupo, de uma família ou de um homem. Tá? Bom, tentando ter colocado aqui um Rui Barbosa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, eu encerro a apresentação, agradeço a excelente companhia aqui da professora Cristiane, Nízia, professor Rogério, na mesa, e a coordenação sempre elegantíssima do professor Eduardo Val. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no IFIX, participando de um seminário que foi pensado inicialmente na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense no ano passado, não é? Nós realizamos lá um encontro nacional no ano passado, exatamente com o mesmo objetivo deste, e dessa feita nós estamos sendo recebidos aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e muito nos honra esse processo de aproximação, que diz respeito não só à aproximação entre duas faculdades, né? A Faculdade de Ciências Sociais e a Faculdade de Direito, mas também um processo de aproximação que se pretende mais orgânico, inclusive no que diz respeito à aproximação entre a pós-graduação de Sociologia aqui, que é uma pós-graduação de reconhecimento internacional, né? E o nosso futuro, quiçá, programa de Direito Constitucional, programa de mestrado em Direito Constitucional, né?
A minha fala aqui, ela não foi combinada com nenhuma das duas expositoras que me precederam, mas ela é uma sequência quase que temporal, vamos dizer assim, das questões colocadas anteriormente, né? Porque eu vou me propor a apresentar de forma sucinta, obviamente, a perspectiva sobre nacionalismo e nacionalidade de um intelectual que teve um papel central na formação do processo de modernização do Estado brasileiro, que é o médico, jornalista e politólogo Azevedo Amaral, né? Então, o Azevedo Amaral, ele nasceu em 1881, faleceu em 1941. Ele teve uma trajetória muito interessante. Ele fez faculdade de medicina, se formou em 1903 e logo depois, em 1906, ele vai para o exterior e passa a ser correspondente internacional de alguns jornais, basicamente escrevendo sobre a situação política do Brasil, né? E a obra do Azevedo Amaral, ela vai ser sintetizada em algumas publicações, em alguns livros, que vão servir de base para uma forte discussão sobre não só o sentido da nacionalidade, mas como essa nacionalidade forja o modelo definido de Estado, tá? Então, o objetivo da minha fala é exatamente identificar qual é o sentido da ordem política institucional, né, concreta que o Azevedo Amaral tem no seu horizonte a partir da construção que ele faz sobre a ideia de nação e nacionalidade, sobre a crítica que ele faz à formação da nacionalidade brasileira, né? Então, no final da minha fala, quando o professor Eduardo Val já estiver aqui se descabelando porque eu estou passando do tempo, eu vou tentar exatamente marcar qual é o perfil de organização social que o Azevedo Amaral propõe, e eu vou fazer isso a partir de um texto que não é, vamos dizer assim, um texto de maturidade no que diz respeito ao desenvolvimento dessa temática, que o texto de maturidade aí já com um engajamento político muito claro em prol da consolidação do Estado Novo, que é o Estado autoritário e a realidade nacional, que é um texto de 38, mas eu vou sim me valer de um outro trabalho do Azevedo Amaral. São textos ainda sob o governo provisório, né, que vão ser publicados em 1934, se chama O Brasil e a Realidade Nacional, tá? Então, nesse texto, nesses ensaios que ele publica no começo dos anos 30 e que sai a público em forma de livro em 1934, o Azevedo Amaral ele vai discutir, a partir de uma perspectiva que ele quer seja historiográfica ou histórica, a aproximação da dinâmica do desenvolvimento nacional brasileiro, da dinâmica de desenvolvimento das nações europeias. Ele vai falar sobre a necessidade de um sincronismo entre o desenvolvimento histórico brasileiro, entre a marcha do progresso brasileiro e o ritmo geral da evolução do que ele chama de mundo civilizado, né? E aí a questão, basicamente, é a relação de aproximação e de afastamento do Brasil com a Europa, né? Ele vai dizer o seguinte: até hoje, até o movimento revolucionário, que é a Revolução de 1930, de outubro de 1930, que vai, assim, recuperar historicamente vai começar a recuperar um sentido de nacionalidade. O Brasil se encontrava antes num processo de imitação da Europa, né? E hoje todos os fatos políticos e institucionais que acontecem na Europa têm no Brasil repercussão imediata, e isso forja uma dinâmica muito interessante, que não é somente a de apropriação ou de recepção de modelos institucionais europeus, mas a de produção de uma forma de organização social que é peculiarmente brasileira
embora esteja vinculada aos desdobramentos desse movimento, vamos assim, universal. O Azevedo Amaral, ele vai construir a ideia de uma organização social a partir de algo semelhante ao que a gente viu aqui quando a Anísia falou do Euclides da Cunha e quando a Gisele falou do Rui Barbosa Oliveira Viana, no sentido de que ele entende a conformação de uma sociedade propriamente brasileira, de uma nacionalidade propriamente brasileira, a partir do alto, ou seja, o papel do Estado ele é fundamental no processo de consolidação de uma identidade nacional propriamente dita. E ele vai conceber que a Revolução de 30, o governo provisório de Vargas e os movimentos de reconfiguração do Estado a partir daí, eles representam um momento de reharmonização do Estado com a realidade nacional, né? Naquele mesmo sentido que a professora Gisele estava falando aqui, dessa oposição entre Rui Barbosa e Oliveira Viana, segundo a qual o Brasil, as instituições nacionais, elas não encontram respaldo na realidade sociológica brasileira, ou seja, elas são, vamos dizer assim, instituições alienígenas ou importadas ou feitas funcionar de forma artificial ou descolada com a realidade social brasileira, no sentido de que as instituições democráticas, especialmente a representação democrático-parlamentar, ela não encontra respaldo no modo de funcionamento da dinâmica social brasileira, né? Então, na Revolução de 30, o Azevedo Amaral vai ver uma reharmonização das instituições com a realidade nacional, na medida, obviamente, que a Revolução de 30 vai representar um movimento de crítica à organização da democracia parlamentar, especialmente uma crítica radical ao processo de partidarização e ao processo de representação política nos moldes liberais, né? Então, o Azevedo Amaral fala, então, em reharmonização. Por quê? Porque ele entende, numa análise extremamente interessante do processo de consolidação da história brasileira nos 4 séculos, né? É um processo de afastamento do que ele chama de condições de plasmagem da personalidade nacional. Então, ele vai fazer uma distinção epocal entre colônia, independência, império, república e Revolução de 30. Então, são esses momentos em que o Azevedo Amaral está tentando compreender, vamos dizer assim, esse processo de plasmagem da nacionalidade brasileira. E ele faz isso de que forma? Ele compreende que o momento fundante da nacionalidade propriamente dita, é o momento colonial, na medida em que, diferentemente de outros países, especialmente da América Espanhola, o Brasil se caracterizou por 2 aspectos fundamentais na dinâmica colonial, que foram exatamente o processo de formação de uma complexidade étnica, né? Então, uma etnicidade extremamente plural, e a referência assim, o Azevedo Amaral, ele é um sujeito extremamente analítico, ele cita poucos autores, e os que ele cita, você sabe que são fundamentais no desenvolvimento do raciocínio dele. O autor central no desenvolvimento dessa tese é o Gilberto Freire, né? Casagrande e Senzala. Então, o Azevedo vai dizer o seguinte: nós temos, portanto, a complexidade étnica, que é essa junção do ameríndio, do negro e do português, do europeu, né? Essa complexidade étnica vai gerar uma personificação de uma nacionalidade racial ou étnica. Ele fala mais em étnica por conta da influência do Freire, né, diferenciado em relação aos demais países da América Espanhola, e principalmente o fato de que o processo de colonização brasileiro ele foi produzido de forma em que
o Brasil foi deixado livre e meio que uma forma de colonização complacente, militarmente, inclusive, falando, o Brasil foi deixado livre para se defender das ameaças com suas próprias forças, né? E ele vai dizer que essa autonomia de defesa, essa criação, expansão e defesa do território brasileiro com recursos próprios vai fazer exatamente a consolidação dessa plasmagem da nacionalidade, e o que vai caracterizar esse processo é a consolidação de uma nobreza violenta e dominadora, né, que vai caracterizar os nossos antepassados, né? Então, você vai encontrar em Azevedo Amaral a definição de um perfil assim, das elites dominantes, ou da elite brasileira, no sentido de que é uma nobreza guerreira, bandeirante, que se faz a golpe de espada e de facão, defendendo um território, defendendo um modo de vida, sem a assessoria, sem a ajuda da metrópole, tá? Isso vamos dizer assim, a síntese do processo de colonização brasileira que o Azevedo Amaral funda, portanto, o arquétipo de uma nacionalidade brasileira. A independência, o movimento de independência, para o Azevedo Amaral, representa, por outro lado, o ponto de partida de uma reação antinacionalista. E isso é muito interessante, porque a leitura que o Azevedo Amaral vai fazer da independência e do império vai, de certa forma, afastá-lo daquele cânon que o professor Diogo Torino estava estabelecendo ontem aqui, das linhagens de pensamento brasileiro, né? Então, enquanto o Rui Barbosa geralmente é alinhado com um modo de entendimento da realidade nacional segundo a qual o Estado é um elemento deletério, né? E a Gisele está mostrando aqui de que forma isso tem que ser relativizado. O Azevedo Amaral sempre foi alinhado, e eu não estou desalinhando-o de uma linhagem que diz respeito a uma compreensão do Estado brasileiro como um grande motor civilizatório. Obviamente que o Azevedo Amaral está vinculado a essa linhagem, a linhagem do Oliveira Viana, a linhagem que vai desembocar, vamos dizer assim, no processo de consolidação do Estado brasileiro como sendo o motor de garantia do processo de inclusão cidadã e etc, etc, etc. O Azevedo Amaral não está desvinculado dessa linhagem que se inicia, vamos dizer assim, oficialmente com o Visconde do Uruguai. Mas ele entende, diferentemente dos outros autores que estão vinculados a essa linhagem, especialmente do Oliveira Viana e do Visconde do Uruguai, ele entende o império, a independência e o império como momentos não positivos, no sentido de garantir a unidade nacional, embora esse seja o ponto fundamental dele, né? Ou seja, a ideia de que a nacionalidade funciona em termos práticos, em termos institucionais, em termos operativos da política, como um fator de unificação do território nacional, da cultura nacional e dos interesses propriamente nacionais. O Azevedo Amaral, ele vai compreender que o Império tem um elemento negativo, né? Um elemento negativo que é exatamente a consolidação de uma europeização do Brasil, né? No sentido de do processamento de uma reverência covarde aos princípios e aos ideais europeus, no sentido de que as elites brasileiras, elas perdem a capacidade inventiva, elas perdem a capacidade de forjar um entendimento próprio sobre a realidade nacional, e, portanto, elas passam a ser reféns das doutrinas e das ideias produzidas na Europa, tá?
Então, se o Império para o Azevedo Amaral gera independência política, por outro lado, o Império vai gerar uma colonização espiritual, né? E vai pintar as elites com uma crosta de verniz europeu lançada à classe dirigente do país, em contraposição às forças profundas do gênio nacional, que ficam soterradas por essa intelectualidade alienígena. Pois bem, esse movimento de europeização para o Azevedo Amaral, ele vai sofrer um aparente influxo, uma aparente reversão com o aparecimento do republicanismo nacionalista, né? Que vai se opor, obviamente, à dinastia ultramarina, como ele chama, o movimento imperial brasileiro. Agora, o que é que o Azevedo Amaral vai reparar? Que nesse republicanismo nacionalista, o sentimento nacional, ele está desvirtuado também pela ação perturbadora dos modelos democráticos em que se inspiram esses movimentos republicanos. Ele entende, portanto, que a inspiração liberal parlamentar democrática que politicamente orienta o republicanismo brasileiro, ela é um elemento de desvirtuação, de domesticação debilitante, né, produzida por essa subserviência intelectual dos nossos líderes políticos à Europa. Da mesma forma, o Azevedo Amaral, que vai identificar esse processo de europeização não só a partir do movimento político, não é? O Azevedo Amaral vai dizer o seguinte, que a docilidade intelectual das elites brasileiras e do povo brasileiro, ela se faz também pelo jesuitismo, não é? Ou seja, o papel de educação dos jesuítas, apesar de ter ajudado na consolidação da ideia de nacionalidade pela universalização da língua portuguesa, pela catequese, ela vai gerar também um processo de docilização que vai se vincular a essa europeização, livresca da cultura brasileira. Portanto, o processo histórico brasileiro, diz o Azevedo Amaral, desemboca, portanto, nesse momento revolucionário, que é a Revolução de Outubro, e neste momento, aparentemente, nós vamos encontrar um retorno da busca pela essência dessa personalidade nacional, né? Qual é o problema? E aqui eu me encaminho para o final da exposição. Qual o problema que o Azevedo Amaral identifica imediatamente nesse processo revolucionário? Que é um processo revolucionário que detém uma equivalência com essa docilidade livresca das elites da República e das elites imperiais, porque ainda nesse processo revolucionário, os revolucionários de 30, eles vão ficar hipnotizados pelo sovietismo e pelo fascismo. Ou seja, os revolucionários de 30 ainda vão lançar mão de modelos políticos e intelectuais europeus e não vão se preocupar imediatamente em forjar uma institucionalidade propriamente nacional, né? E, portanto, a Revolução de 30, apesar de deter em si esse núcleo de reharmonização com a realidade nacional, como eu dizia no começo, a Revolução de 30 padece ainda da influência desse intelectualismo debilitante das elites nacionais. Qual é a fórmula que o Azevedo Amaral define como sendo a necessária para romper com esse ciclo
ciclo de europeização e, portanto, fazer, através desse rompimento, com que a realidade nacional passe a caminhar de forma equidistante ou de forma a ombrear-se com o desenvolvimento político e histórico europeu, né? Como é que o Brasil vai se transformar num país que funcione, que ande ao lado, né, de forma equivalente aos países europeus? Para o Azevedo Amaral, o processo passará, e aí sim ele está voltando ao cânon da linhagem do pensamento brasileiro que identifica o Estado, o núcleo do processo civilizatório. Ele vai estar aí de novo alinhado, como, por exemplo, a ideia central do Visconde do Uruguai, né, citada inclusive ontem aqui pela professora Elga Gaiva, que é o processo de centralização administrativa da província e de centralização política do município. Então, para o Azevedo Amaral, a política a partir da qual se pode pensar num processo de consolidação da nação é uma fórmula política que quer ver se realizar uma união federativa realmente existente, fugindo dos processos centrífugos caracterizados pela força administrativa, pela força política provincial, né? Então, o que é que isso significa em termos, vamos dizer assim, constitucionais? O que é que o Azevedo Amaral está propondo em termos institucionais? Ele está dizendo o seguinte: olha, os estados brasileiros, eles devem centralizar o processo técnico, burocrático, administrativo, mas eles não podem ter independência política. A independência política, a autonomia política, ela só pode estar vinculada à força das elites municipais. O município é o grande núcleo forjador da identidade nacional. Agora, esse município ele deve ser coordenado administrativamente, de forma centralizada, e essa centralização ela deve estar vinculada, portanto, à província e, por sua vez, à União. Se vocês pensarem neste resultado, e aqui eu concluo, é exatamente o resultado que vai inspirar, né, que vai direcionar o processo de consolidação política do Estado Novo anos depois. Então, essa eliminação do papel político do Estado será, para Azevedo Amaral, o momento em que a realidade política nacional vai se encontrar com a realidade institucional, com a realidade jurídica propriamente dita, né? E nós temos, portanto, uma trajetória que, obviamente, já tem uma série de nuances que indica de que forma esta intelectualidade, ou vamos dizer assim, essa movimentação pública das ideias desses intelectuais que pensavam a política nacional, essas ideias e essa movimentação pública, ela vai aterrissar institucionalmente, né? E aí eu meio que faço uma meia-culpa, né? De alguns anos atrás eu via o Azevedo Amaral como uma influência menor em relação ao processo de consolidação do processo de modernização do Estado brasileiro, né? Eu estava muito mais centrado no estudo do Oliveira Viana e do Francisco Campos. Hoje eu vejo claramente que o Azevedo Amaral ele não tem só uma contribuição direta nesse processo, mas também ele vai lançar pela primeira vez ideias e de forma bastante detalhada que vão ser utilizadas especialmente pelo Francisco Campos para consolidar esse modelo constitucional, esse modelo de Estado que vai permitir, não é, o Brasil a dar esse salto, vamos dizer assim, de um Estado ainda extremamente vinculado aos interesses regionais para um Estado que pensa a realidade econômica, industrial e política do Brasil a partir do centro, né? Então esse era o meu recado. Muito obrigado.